Vamos então abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Vamos ler até o verso de número 5. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Até aqui, que Deus aplique sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos como igreja, corpo de Cristo, nesse dia do Senhor, para o culto que é devido ao Senhor, adoração ao teu santíssimo nome. Ó Senhor, agora que se aproxima o momento deste meio de graça tão maravilhoso, extraordinário, que é a pregação da tua palavra, pedimos que o teu Espírito de modo especial venha nos assistir com sua graça, seu poder, de forma a podermos compreender, entender, apreender as verdades aqui reveladas para a nossa vida comum, diária, e para também a nossa salvação, edificação da nossa alma. Tem misericórdia. Senhor, nós queremos orar ainda pela tua igreja, lembrando especialmente daqueles que estão enfermos. Tem misericórdia, meu Deus. Nós lembramos aqui do nosso irmão presbítero Francisco, e não pôde chegar até aqui para te adorar, porque está com enfermidade. O Senhor sabe, os pés inchados. Meu Deus, tem misericórdia desse nosso amado irmão. Em nome de Jesus, nós imploramos e rogamos por tua graça e bondade, que tu, ó Deus, possas aliviá-lo de toda dor, de todo sofrimento, Senhor. E se for da tua vontade, curá-lo para que ele tenha condições de vir prestar o serviço que é devido ao Senhor. Ele e sua esposa. Tem misericórdia. Nós oramos por ele. Pedimos também que tu abençoes nossa irmã Wilma, que está operada, convalescência lá no hospital. Estende a tua mão, abençoa, Senhor, afofa-lhe a cama, alivia, Senhor, as dores naturais ao teu pós-operatório. Tem misericórdia, em nome de Jesus, de Wilma. Sê com ela. Senhor, nós queremos também colocar diante do Senhor a vida de nossa irmã Gal, que perdeu seu esposo. Aprove ao Senhor chamá-lo abruptamente. E então ela está tão triste. Meu Deus, estende a tua mão. Nós sabemos que só o Senhor pode consolar. O Senhor faz a ferida, o Senhor ata, o Senhor cura. Tem misericórdia. Dá a ela consolação pela tua palavra, Senhor. Tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Esperamos no Senhor, não temos para quem mais apelar. Só o Senhor. Tem misericórdia. Assim, ó Deus, abençoe por todos os que estão enfermos. Agradecemos por Nilda, que está aqui, que tu continues a abençoá-la.
e todos os demais enfermos, a recuperação de João Gonçalves também, que tiveram mal súbitos e dificuldades. Senhor, cura-os. Em nome de Jesus, nós precisamos desses irmãos, ó Deus, restabelecidos completamente para a tua obra. Então pedimos pela cura de João, pedimos pela cura de Gonçalves, de todos, ó Deus, a Ilza, que também está enferma e não pôde nem vir à igreja. Estende a tua mão, dá-nos, ó Deus, a bênção, Deus, da cura para os irmãos que estão enfermos. Rogamos isto carecidamente no santo, maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Em nome dele oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui nos demorando neste momento de revelação que José faz de si mesmo aos seus irmãos. E é algo maravilhoso, tão glorioso. Nós queremos explorar ao máximo e ver aqui o que Deus tem revelado nesse momento tão extraordinário, tão maravilhoso. Nós sabemos e temos acompanhado que José é tipo de Cristo, e que, portanto, o Senhor Jesus se revela a nós de forma maravilhosa. Vimos o nome do Senhor, no caso José, e então Jesus, como ele se apresenta, como por exemplo a Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vimos todas as implicações desse nome tão maravilhoso, nome de Cristo, o impacto que deve ter causado na vida daqueles irmãos que conheciam aquele moço como Safanate Paneia. Daqui a pouco ele disse: não, eu sou José. E como aquele nome soou como santa melodia na própria língua deles, e toda a significação disso foi glorioso para eles. E certamente o Senhor Jesus não se revela a nós como alguém estranho e juiz terrível, mas eu sou Jesus, cujo nome significa o Salvador do seu povo, dos seus pecados. E vimos também a expressão vosso irmão, e como foi também maravilhoso isso para eles, e como é maravilhoso para nós termos Jesus como nosso irmão mais velho. Agora, nós queremos ainda ver algumas coisas importantes. O fato de ele ter tirado os egípcios do lugar, da sala, ali, para ter um momento muito particular e íntimo com os seus irmãos, porque era o momento da revelação. Não só porque, evidentemente, ele haveria de se revelar e viria à tona a verdade de que ele foi vendido por eles. E certamente ele não queria que os egípcios ouvissem isso. E isso servisse para incriminar ainda mais aqueles moços. Então ele tira e põe para fora todos aqueles que estavam na sala. Não é só por isso, é porque aquele era um momento de revelação íntimo e que não dizia respeito àqueles egípcios. Isto nos traz uma lição especial. Meus irmãos, a obra da salvação é uma obra exclusiva, particular, direcionada especificamente para um povo, o povo eleito de Deus. Embora o Evangelho seja pregado a todo o mundo, nós sabemos que a revelação de Jesus, de si mesmo, é uma obra particular ao seu povo. Porque o seu sacrifício foi também um sacrifício particular. A obra expiatória de Cristo foi uma obra substitutiva e absolutamente limitada ao seu povo, a todos os eleitos, a um povo específico que Deus amou desde a fundação do mundo e escolheu.
Assim, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É o que diz a palavra de Deus. Quando ele coloca para fora aqueles gentios, nós agora vamos entender que Jesus, para os outros, para os que não são eleitos, ele é juiz, mas para a sua igreja, ele é irmão. Os outros podem ouvir o choro, mas só os eleitos recebem o beijo. Meus irmãos, que lição extraordinária. Quando pregamos o Evangelho, os que não são eleitos ouvem o Evangelho. Eles podem até ter alguma noção do amor, do sacrifício que Cristo fez. Mas isso não lhes diz respeito, não lhes toca a alma, nem o coração. Não há uma revelação da parte do Espírito Santo no coração deles. Ouvem o choro, mas nunca experimentaram aquele beijo que José deu nos seus irmãos. Meus irmãos, o amor de Deus é incompreensível. Esse choro de José, alto, porque ele estava retendo isso, ele já não suportava mais. Ali estavam seus irmãos, mesmo tendo feito tão mal, algo tão abominável, mas ele os amava profundamente. Benjamim, ele quase não suportava mais o desejo de correr e abraçá-los, e chorou, e chorou, e chorou. Isso mostra, meus irmãos, quanto é incompreensível o amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele ama pessoas abomináveis como você e eu, repugnantes, que lhe ofenderam terrivelmente. Mas ele ama. Como entender esse amor de Deus? Quando nós lembramos da parábola do filho pródigo, de Lucas, capítulo 15, você deve se lembrar como é comovente esse momento tão extraordinário, quando o filho que ofendera o pai, lhe desobedecera, lhe desprezara, e que sai e desperdiça todo o dinheiro, todos os seus bens, e que vai para uma terra distante, e se envolve em todo tipo de orgia, de podridão, e se acha numa pocilga miserável, mas ali, pela graça de Deus, cai em si e diz: meu Deus, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui pereço de fome. Levanta-me, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, empregados. Eu vou ser empregado. No coração humilde, ele propõe isso e vem. E todos nós sabemos que figura linda. A Bíblia diz que levantando-se foi para o seu pai. Verso 20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Naquele vulto, o coração do pai bate mais forte. Será ele? E daqui a pouco vem e se distingue, desfigurado, magérrimo, maltrapilho, sujo, imundo, cheirando porco e estrume de porco.
diz o texto, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tomai depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que amor! Então José ali é movido pelo amor de Deus. É assim que é o amor de Cristo por nós, miseráveis pecadores, que lhe ofendemos tanto. Foi por nossa culpa que ele foi levado a sofrer tão miseravelmente naquela cruz. Só na cruz ele despiu-se da sua glória e majestade e se humilhou. Tudo isso por causa das nossas misérias, dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz: aos que amou, amou-os até o fim. Que amor, que amor. Nem amor de mãe, qualquer outra expressão de amor humano, por maior que seja, pode se comparar a esse amor tão maravilhoso, tão extraordinário de Cristo para com sua igreja, para conosco. Outra lição extraordinária que vemos aqui, meus irmãos, são as razões enigmáticas da providência de Deus. Nesse texto tão extraordinário, nós vimos que foi necessário que aqueles irmãos de José passassem por um período de aflição que os levasse a um verdadeiro arrependimento. Foram tempos difíceis, tempos de agruras, de angústias, de medo, que os puritanos chamavam de escravidão do Espírito. É o Espírito Santo mesmo quem leva o pecador a esta agonia, a agonizar em arrependimento. Então, eles tiveram que passar por isso. Mas agora a providência de Deus promove uma alegria salvadora e que é muito maior. Meus irmãos, é nisto que se manifesta a glória do Evangelho. É como Deus opera na vida de pecadores miseráveis como você e eu, imprestáveis por causa do nosso pecado, de tal maneira que a glória se manifesta de forma maravilhosa. É a regeneração, é a transformação, é a mudança. Pessoas repugnantes e más, de repente, são as pessoas mais alegres, felizes, abençoadas, especiais neste mundo à vista de Deus. E passam a ser instrumentos vivos do amor de Deus, em boas obras, glorificando a Deus, vivendo em pureza e santidade diante de Deus. Então essa transformação realizada pela providência de Deus foi maravilhosa. Quer dizer,
é como Deus transforma o feio, o podre, o repugnável, né, em algo maravilhoso e glorioso, palatável, belo. Eu gostaria de ver esse texto à luz de Juízes, capítulo 14, na experiência de Sansão, que é outro livro também extraordinário e que, com a graça de Deus, um dia veremos também de expor, se o Senhor assim permitir, que vivamos até lá. Veja, Juízes 14, eu vou começar do verso de número 5, que aconteceu na experiência de Sansão. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele, ou no leão, havia um enxame de abelhas com mel no cadáver do leão. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel, e comeram, porém não lhe deu a saber que do corpo do leão tomara. Você sabe que ele então disso fez um enigma. E então no verso 14 ele propõe o enigma dizendo assim: então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Esse enigma de Sansão é o enigma do Evangelho. É o que Deus faz de algo morto, podre. Deus provê que saia algo doce, docíssimo, palatável e que alimenta. Imagine que Sansão está voltando, lembrou, matei um leão por aqui. Deixa eu ver o cadáver dele, deixa eu ver como é que ele está. E quando chegou, exatamente, você pode imaginar uma carniça e moscas ali, não era só mosca, tinha abelha também, e um mau cheiro. Mas ele viu que tinha um favo de mel lá dentro. E aí foi, então, certamente botando a mão aqui, tal, aí espantando as abelhas, tal, pegou o favo de mel e levou. E então comeu ele, sua mãe, seu pai, que nem sabiam que foi da podridão que saiu aquele favo de mel. Mas, meus irmãos, isso tem um significado espiritual maravilhoso. É o enigma, é a glória do Evangelho. Porque é isso que Deus faz. Todos somos como leões mortos, podres, imprestáveis, repugnantes, mas pela graça, pelo poder do Evangelho de Cristo, Ele produz de nós algo maravilhoso, glorioso, docíssimo, santo e útil. Então, meus irmãos, é isto. Aqui estão esses irmãos. Não
não menos imprestáveis do que esse leão morto. Mas agora nós vemos o quanto Deus apreciava estes irmãos de José, a família de José, a sua igreja, porque eles representavam a igreja. Imprestáveis, mas Deus os amava, tanto os amava que providenciou pela sua mão poderosa, soberana, os acontecimentos, inclusive José sendo vendido, pelo ato abominável deles de vender seu irmão e não lhe dar ouvidos aos seus rogos, lágrimas e clamor. A dureza do coração deles, como um leão imprestável, Deus utilizou tudo isso porque os amava. E de fato era a igreja do Senhor, a menina dos seus olhos, o motivo dos seus cuidados. Meus irmãos, é assim que somos. Nós somos como os irmãos de José, a igreja do Senhor. E você deve saber que a providência de Deus cuida da sua igreja. Deus, então, operou tudo o que operou para salvar a sua igreja de um momento de fome terrível e para preservá-los vivos. Veja que é isto que ele diz. Porque para a conservação da vossa vida, Deus me enviou adiante de vós. Não só da vossa vida, da vida envolvendo a de vocês, a minha, a da igreja, e dos planos soberanos de Deus. Porque, meus irmãos, ali estava também o propósito de Deus em salvar o mundo pelos judeus. A Bíblia diz, Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Mas se aquela família fosse exterminada ali de fome, naquelas circunstâncias, o plano de Deus seria frustrado. Mas Deus, então, usa, inclusive o pecado deles, para realizar seu propósito. Cumpre seus planos utilizando-se também do mal. É isso que Deus faz. Deus se utilizou de uma carcaça podre, mal cheirosa de um leão, para dali sair mel. E é assim que ele faz. Nós ouvimos o ditado normal, natural, popular, dizendo: Deus escreve por linhas tortas. Eu diria, Deus escreve certo, mesmo nas nossas linhas tortas, ou as que nós pensamos que são tortas, ou que se nos parecem tortas, ou que às vezes são mesmo tortas, mas nossas linhas, que nós mesmos realizamos com os nossos pecados. Mas Deus utiliza e realiza o seu propósito eterno. Ele usa pecados, tragédias, tudo isso para realizar seus planos. É isso que está aqui. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então veja a providência de Deus, para a sua glória. E muitas vezes os acontecimentos são sem explicação. Não temos explicação. E Deus não é obrigado a explicar. Coisas estranhas acontecem. Mas nós devemos saber que tudo acontece para o bem da sua igreja.
veja que diz, para conservar a vossa sucessão na terra, a sucessão da igreja. Então, pode ter certeza que ele vai cumprir todas as coisas, de modo que seu plano jamais seja frustrado, a igreja permaneça, seja preservada a sua sucessão até o retorno de Cristo Jesus. Muita coisa acontece agora, mas simplesmente pelo que haverá ainda de acontecer. Isto é, você pode não entender, não compreender, mas o acontecimento de agora tem a ver com coisas que virão ainda, que diz respeito aos seus filhos, filhos dos seus filhos. É Deus quem faz isto. Então, o que deve estar no nosso coração? É o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, que nós amamos tanto, né? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que você pode crer nisso, meu irmão, minha irmã? Pode crer nisso de todo o coração e tranquilizar o seu coração com todos os acontecimentos que podem parecer tão ruins, tragédias, acidentes, pecados mesmo, e falhas, que você não entende e que muitas vezes entristece tanto o nosso coração e nós não sabemos que utilidade pode ser isso, né? Eu sei, muitas vezes acontecem coisas tão horríveis que nós pensamos, mas que utilidade pode haver nessa tragédia, nessa miséria? Então lembre-se do leão morto. Lembre-se que Deus tira destas tragédias coisas doces e que dizem respeito ao seu propósito, que é a sua glória e que é o nosso bem e o bem da igreja. Pode ter certeza. É claro que as pessoas que cometem pecados serão responsabilizadas pelos seus pecados. Ouvimos o nosso irmão presbítero na aula que deu lembrar isso. Todos que pecam serão responsabilizados. Isso não tem a dúvida. Deus entregou a Cristo para ser crucificado e morto pelos nossos pecados. Pedro está dizendo lá para os judeus: vós o mataste por mão dos gentios, mas ele foi entregue por determinação, pré-determinação de Deus, propósito de Deus, mas vós o mataste. Então Deus vai, sem dúvida, cobrar as responsabilidades pessoais nos pecados, mas ele transforma tudo em bem. Do comedor sai comida, pelo seu propósito eterno e maravilhoso. Eu queria encerrar lendo o Salmo de número 105. É um salmo que explica até mesmo esta situação de José e de toda a história. Eu quero que você acompanhe comigo esta leitura, encerrando este sermão. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, dos seus lábios. E vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque,
o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu os reis, dizendo: não toqueis dos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir a fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas da terra de Cã. Enviou trevas, tudo escureceu. Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rã em abundância até os aposentos do rei. E falou: e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhe saraiva, fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos, os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo, com prata, ouro, entre as suas tribos. Não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com júbilo e jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Tudo isso Deus fez por causa da sua igreja, por causa do seu povo. Então, querido, a aliança com Abraão continua. Você está debaixo dela. Você que não era povo, mas agora é povo. Que estava longe, mas agora foi trazido para perto pela cruz de Cristo. Você está debaixo da aliança. Esta mesma aliança que fez com que Deus cumprisse todos esses benefícios e usasse a sua providência, usando todos os meios, para que ele fosse glorificado no seu projeto maravilhoso, santo, e para que ele lhe fizesse bem. Então, descanse no Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, exortar cada um que está aqui
a crer firmemente na providência santa de Deus. E qualquer mal, você se lembre do leão morto. Ah, Deus tem um mel maravilhoso nisso tudo. Amém? Que Deus nos abençoe.